que na esmola, aquela que é dada, ela é muito brilhante. Ela é muito brilhante. Mas aquela que se oferece uma oportunidade é que é a verdadeira esmola. No sentido que está, do ponto de vista dos espíritos de verdade. Então, se a pessoa tem um estudo de bens e tem a oportunidade de dar um emprego para outra pessoa, então ele está criando oportunidade para aquelas pessoas. Então, se a pessoa tem um conhecimento, vasto conhecimento, que é necessário que nessa encarnação tenha estudado muito, mas que tenha conhecimento, e que através desse conhecimento ajuda as pessoas. Então, essa pessoa está multiplicando os seus talentos, os seus dons. Por exemplo, se a pessoa tem um conhecimento de tal causa e o outro se indaga que está com certas questões, certos problemas, e a pessoa tem a resposta. Quando ela dá a resposta através do esclarecimento, ou conselho, ou sugestão, então esse conhecimento está sendo dividido para outras pessoas. Ela está a serviço dos outros. Antigamente, no que estudo, a gente sabe que muitas histórias dos avós, dos avós, e que eram pessoas analfabetas e de grande inteligência, grande sabedoria. Então, naquilo que eles sabiam, eles resolviam muita coisa. Então, óbvio, ele se vê como advogado, como juiz, como doutor, resolvia as questões, e isso ajudava as pessoas a viver melhor. Também se divide os talentos, se multiplica os talentos. Naquele sentido que deu 2, recebeu 2 e conquistou mais 2, então devolveu os 4 para o seu Senhor. Também na área da espiritualidade, da área moral, também se aplica as mesmas coisas. Se você sabe de uma coisa, tem consciência de que aquilo que a pessoa está fazendo, mas que pergunta alguma coisa, pede uma sugestão, um conselho, e nesse sentido também ajuda as pessoas. Então, o talento, ele abrange a todas as camadas da sociedade, abrange todos os conhecimentos, todas as possibilidades das pessoas, de uma comunidade, de uma região. E assim, quando no capítulo se coloca que nós somos responsáveis por aquilo que Deus nos confia, que somos depositários, que somos administradores. Da nossa parte, o que é que nós poderíamos imaginar? Então quer dizer que como eu tenho que dar conta a Deus daquilo que Ele me confia, por exemplo, da riqueza que Ele me confia, o que é que eu vou fazer? Porque eu vou ter que prestar conta. O que é que eu faço? Então eu pego, vou dividir. Lembra da palestra de Caruso, quando ele fala da questão do conselho? E pergunta para Jesus: o que deve fazer para ganhar a vida eterna? Já cumpre os mandamentos, respeite todos os mandamentos, siga tudo. O que é que ele fala? Então o que é que ele falou? Fala que ele tem, divide com os pobres, depois segue. Mas foi aquela a resposta para aquela pessoa. Quem escutou direito para aquela pessoa. Então não é para os outros. Então pode nos perguntar, mas o que devemos fazer? Mas afinal de contas, a riqueza
serve para quê? Se Deus desconfia. Serve para quê? Então serve para atender as nossas necessidades, para o lazer e ajudar as pessoas, aquele que tem. Porque ele falou daquele que tem, pegou e teve. A riqueza é o dom, é uma prova para que as pessoas se exercitem a caridade. Aqui no Brasil, nós temos vários exemplos de pessoas que não são espíritos, não foram espíritos nessa encarnação, mas foram pessoas que se dedicaram a colaborar com o projeto da humanidade. Então, por exemplo, temos os grandes empresários que começaram com muito pouco e começaram devendo. Tem um caso de uma pessoa que empenhou a casa, vendeu a casa para investir no projeto. Investir no projeto. E com 30 anos depois, ele tem 10 mil funcionários. Vê que a visão? Tem 10 mil funcionários. Então esse tem visão das coisas. E nesse empreendimento entrou todas as áreas que pôde repassar os conhecimentos através dos meios de comunicação para as outras pessoas. É um exemplo aqui que é para se entender. Porque a questão é para aquele que tem. Aquele que tem. Que tem e que é o responsável de fazer ou não, de desenvolver ou não. Mas aquele que tem como talento e interrompe o chão. Quem são eles? Que pega o talento e interrompe o chão. Quem são eles? Então, nós podemos identificar aquelas pessoas que conseguem fortunas e não dividem com ninguém. Não dá uma oportunidade a uma pessoa. Nem sequer um empregado doméstico. Então ele acumula o dinheiro para si e não divide com ninguém. É aquela pessoa que tem um conhecimento que poderia ajudar a muita gente, mas tem conhecimento e detém só para si. Não quer conversa com os outros. Não divide o seu conhecimento com ninguém. É aquele que tem a oportunidade de ajudar a muita gente e não ajuda. Por que não ajuda? Porque dentro dele se cria a árvore do orgulho e do egoísmo. Do mesmo jeito, as questões espirituais. Quantos já vieram, quantos estão aqui encarnados, quantos ainda vão reencarnar e vem com o dom de desenvolver uma mediunidade, ser até um rezador, um curador. E muitos deles não querem assumir a sua responsabilidade. Então é aquele que pega o seu talento e entrega no chão. Então vejamos, o Evangelho ele é amplo. Ele nos abre a nossa mente para definir realmente
cada questão e cada situação das nossas vidas. Porque muitas vezes, agora não que a atualidade melhorou um pouco, mas antigamente, só quem se formava era filho de rico, porque só tinha faculdade paga ou financiado pelos poderosos. Então os ricos, os filhos ricos, era quem se formava nas faculdades. E muitos deles não distribuíram seus conhecimentos para os outros, principalmente para quem pobre. Quem lembra dos anos 60, 70, eu não para lembrar, 70, dos anos 80, 84 começou a democratização, e assim saiu em 88 a nova Constituição. Então, nesses anos, eram anos muito difíceis, em que o que pesava era o poder do de cima contra o que estava embaixo, contra a massa. Quem viveu nessa época deve lembrar bem que o pobre nem migalhas tinha, né? Veio começar com umas migalhas, agora está nos anos 90, nos anos 90, tudo isso. Então, quem tinha, muito conservava com muito que tinha. E muitas vezes não dava oportunidade para os que não tinham nada. Porque era uma época que, a pessoa tinha, ele tinha feito que não tinha nada. Muitas vezes não tinha poder. Então a gente vê a evolução da humanidade, o que vai passando, o que você vai ouvindo, e a gente compreende hoje o que é essa divisão dos talentos, é a oportunidade. Talento é oportunidade. Seja qual for. Nós podemos dar oportunidade para alguém também. Dentro daquilo dos nossos conhecimentos, das nossas possibilidades, da nossa vontade. Porque muitas vezes a pessoa tem o conhecimento, mas não ajuda. Ajudar através de quê? Através da orientação, do conceito, da ideia, do projeto. Olha, tanta coisa. Mas outros fazem. A diferença da balança é aquele que faz e aquele que não faz. Aquele que distribui o que tem, como diz no mesmo capítulo, o que trazes contigo? O que trazes? Aí tem mais, né? Nós estudamos isso. Não pergunta, posto político, autoridade, advogado, juiz, arquiteto, não. Só pergunta uma coisa: o que trazes contigo? Tem diferença? Da linguagem do Espiritismo, para aqueles que não têm o conhecimento ainda de propagar as verdades, o que traz? Então, o que a gente leva? Aquilo que a gente, no nosso caso, o que a gente vive, compartilha, troca ideias, sugestões, para que o outro entenda a vida. Porque nós não temos o direito de mudar o tempo.
de modificar ninguém, de salvar ninguém, nem de convencer ninguém das nossas ideias. Mas podemos dar sugestões de acordo com a pergunta que a pessoa faz. Que era assim no tempo de Jesus. Por que Jesus respondeu? Porque a pessoa perguntava. Então Jesus falou para o jovem: convém que tem e vive com os pobres e depois sai. Porque o jovem perguntou: o que é que eu tenho que fazer? Então, quando as pessoas vêm até nós e nos fazem perguntas, que nós possamos responder de acordo com os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo. Não precisa acrescentar nada. Porque aquilo que a gente acrescenta, muitas vezes a pessoa não entende a linguagem, se a gente acrescentar algo mais. Por isso, muito tempo já vivi, e até hoje a gente não tem outra palavra para substituir aqui vem dito há muito tempo. O que faz as pessoas mudar um dia, se modificar um dia, ser melhor um dia? Se o outro der o exemplo. Se nós conseguirmos dar um exemplo de verdadeiro cristão, não o cristão que é propagado por muitas dos nossos irmãos, mas cristianismo que Francisco abraçou, irmãos, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi e outros que abraçaram. Aí sim, um dia a pessoa vai se modificar, porque vai lembrar, é possível viver diferente, porque fulano consegue viver diferente. Então, o que faz mudar, por exemplo. E uma coisa muito interessante, perguntar para Madre Teresa de Calcutá: o que é que eu faço para amar a Deus? A pessoa fez a pergunta. O que foi que ela respondeu? Vá para a sua casa, ame a sua família, que é o suficiente. Você amar a Deus. Entendeu? Dá para entender? Vá para a tua casa, ame a tua família. Aí você está amando a Deus. Porque muitas vezes nós vamos procurar lá fora. Quando nós vivemos aquela época iludida, eu tenho que acabar, eu tenho que ajudar fulano, eu tenho que ajudar fulano, fulano não pode sofrer. Bobagem. E muitas vezes nós esquecemos da nossa responsabilidade, amar os pais. Então, talentos é quando a gente se descobre, se conquista, porque a nossa consciência desperta. O verdadeiro sentido da vida começa em casa. Se eu amo a
Deus, minha família. Quem é minha família? Marque, quem é a sua família? Natal e o filho. Os dois são agregados. Entendeu? Não, porque minha filha está com primeiro, a gente tem que dar conta tudo em casa. Se nós não dermos conta tudo em casa, como é que nós vamos dar conta lá de fora? Então, para nós multiplicar os talentos, conquistar mais 2 ou mais 5 e entregar outros tantos, é preciso que comece de casa. Não adianta a gente estar na casa espírita, todo bonzinho, sorrindo, né? É um abraço, maravilha. Se em casa a gente não está bem. Tem que rever esse conceito, essa situação. Porque é onde nós vamos produzir os talentos em casa. Tem aquele velho provérbio popular, todo mundo conhece. O exemplo de casa sai às praças. O que a gente somos em casa, nós somos fora. Do jeito que a gente se comporta em casa, a gente se comporta. Pode durar uma hora, meia hora, 2 horas, mas se o negócio for desbalanceado, 1 hora a gente coloca as ruins fora, como gato. Então o Evangelho, ele nos traz um grande conhecimento para nós refletirmos. Refletir dentro de nós. Quem sou? A gente quer mais para nós. Quem sou eu? Que tamanha fé ainda sou? Não tem ninguém não. Nós estamos se esforçando para nos comportar melhor do que a gente se comportava antes. Só que se o nosso esforço não for maior do que a vontade, esse esforço vai por terra. O que é o esforço? Diz Jesus, se a tua fé não for mais do que os fariseus e os saduceus, não compreenderás. Você vai entender a lógica dos ensinamentos de Jesus? Então, o que é que consiste a fé? Esforço. Porque o esforço ele não é diário, é a todo instante. Porque a qualquer momento uma pessoa pode nos desequilibrar na nossa caminhada. E vai ver que de repente aparece. E aí, se a gente tiver ligado às antenas, como é que nós vamos nos comportar diante da situação? Porque o primeiro impacto qual é? Reagir. Primeiro impacto. Primeiro que vem na nossa mente, reagir. Porque é o espírito que nós temos. Então, o esforço de manter o equilíbrio é que nos ativa
Opa! Tem que passar a garganta, né? Passar o cabelo para não sair, não desperdiçar a oportunidade. É uma prova. Para saber se realmente nós estamos nos evoluindo. Se nós estamos realmente nos comprometendo com os ensinamentos de Jesus. Por isso que o Espiritismo ele deixa bem claro para nós que continuarmos na doutrina exige muito de nós. Não é exigir do outro, é exigir de si mesmo. Você pode entender? Eu tenho que exigir. Eu tenho que exigir de mim. Se eu quiser se melhorar. Se eu quiser se melhorar. Então eu tenho que exigir de mim mesmo. Para poder a gente ir pedindo o termômetro todos os dias. Mas não é da temperatura do papel da vida, da pressão arterial, não. É o termômetro da nossa ação. Se não fizer isso, se nós não buscarmos isso, e a todo dia estar atento para não cair nas armadilhas do mundo, porque pode começar de casa, e para a gente ter algum desconforto, não precisa sair do portão, porque a gente não vem sem vento para nos testar. Mas como é o nosso teste? Estou bem, é o muito. Hoje vai ser um dia maravilhoso. Aí começa o dia, logo cedo já aparece os sapatos do lixo que está na frente. Aí, mas o que acontece? Para saber se realmente nós estamos atentos. Atento a quê? Com os ensinamentos do Cristo, ao nosso compromisso com Jesus. Não é compromisso com ninguém. É nosso compromisso com a responsabilidade que nós assumimos antes de reencarnar. Deu para compreender? Se nós fizermos essa ligação da responsabilidade que nós assumimos antes de reencarnar, que nós descobrimos qual é a missão. Então, qual é o objetivo? Não é fácil não. Porque se fosse fácil, tem que fazer os outros. Então nós estamos postos à prova todos os dias. Ainda demais, não se preocupe. Não falta gente para saber o que você está fazendo. Não falta. Tem a pessoa que está só, bobagem. Não falta companheiros para lhe vigiar, para saber o que você está fazendo. Porque no mundo espiritual, muitos sabem mais da nossa vida do que a gente. A pessoa não sabe dançar. Olha, tem situação que detalha todos isso. E que nós precisamos ter essa consciência desperta para viver melhor. Quanto mais prova, melhor. Você vai entender? Quanto mais prova, melhor.
A questão é a seguinte: estamos acima das dificuldades, acima das provas, estamos acima do que vem no nosso dia a dia. Se nós tivermos, pronto, está tudo ok, bom demais, porque é onde nós vamos crescendo, nós vamos crescendo. A humanidade só cresce na dificuldade. Não é botar no bem bom, na dificuldade. Aí que vem os estudos, a descoberta, a solução dos problemas, a dificuldade. Em todas as áreas, que seja na agricultura, que seja na ciência, que seja na engenharia. Quando acontece uma dificuldade, aí vamos estudar, para não cometer mais o mesmo erro que estava cometendo. Ou até uma situação para aprimorar, aperfeiçoar. Então, talento é isso. Pegar aquilo que está dentro da nossa capacidade e desenvolvê-la no nosso dia a dia. Deus fala: sede, manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Nós só colocamos mais a indulgência na fé, assim. Se nós, essas três virtudes, se a gente conseguir aplicar na nossa vida, já está bom, já está melhorando. Mas aí vamos lembrar do que o Jesus falou: você vai se colocar o filho, melhor ainda, perto das ofensas, indulgência para com os outros e benevolência para com Deus. Acrescentar mais 3. Nós fizermos isso, nós vamos melhorar mais ainda. Mais ainda. Reconquistar as virtudes. Vai chegar um ponto para que ele não seja mais preciso a gente estar preocupado com o sofrimento. No sentido do Evangelho. Preocupado com o sofrimento. Deu para entender? Aprender? Então vamos fazer por onde na nossa vida a gente não permita enterrar o talento que nós temos. Porque numa palavra fala Jesus: se der um copo d'água, um copo de água, para aquele que tem sede, será lembrado no céu. Então, estou dizendo isso que é para a gente não precisa fazer coisas extraordinárias. Fazer aquilo que está ao nosso alcance. Ele falou: até um copo d'água, se der aquele que tem sede, será lembrado do reino do Pai. Então são muitas coisas tão simples de fazer, tão simples, o que nós precisamos estar atentos para não desperdiçar a oportunidade. Porque muitas vezes aquela pessoa que não se entende muito, né, atravessado também, e chega uma oportunidade assim, de se falar muito bem, enfrentar, entendeu? Surge uma oportunidade. O importante é aproveitar a oportunidade. Porque, como o Espiritismo fala, que não existe um acaso. Não, foi por acaso, eu fui lá, eu passei, comprei. Não existe um acaso. A gente somos conduzidos a
tenham a oportunidade para fazer as pazes. Nós somos levados a fazer as pazes. Agora depende de um e do outro. Resolver a parada, resolver a questão, não. Deu para compreender? Então o talento é isso. Não vamos desperdiçar. Não vamos cair na onda da ignorância, da intolerância, da impaciência, da insensatez, porque só nos prejudica a nossa evolução espiritual. Então, que Jesus abençoe a todos, que proteja, que essas palavras nos ajudem a compreender a vida, o nosso Deus. Muito obrigado. Graças a Deus, mais uma mensagem nesta noite de hoje, na nossa casa, mais uma reflexão para as nossas vidas. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento global, agradecendo ao Pai da vida por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta casa de oração, fazendo as nossas reflexões e assim incluir nos nossos corações, na nossa mente, a melhor forma de sermos, de efetuarmos, de vivenciarmos o Evangelho de Jesus. Que o Divino Mestre Jesus nos fortaleça, nos dê força, resignação, para trilharmos esta caminhada evolutiva, sempre obedecendo a tua lei maior de amor e caridade e justiça. Possamos, durante essa semana, refletirmos a mensagem do nosso irmão e procurarmos sermos pessoas melhores, cumprindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Que o Pai Todo-Poderoso seja nos nossos corações, hoje e sempre. Assim seja. De hoje a 8 é o nosso irmão Glênio, não é isso? Não, é Carlos, lá de... Não.